Desculpa, Casimiro, boa noite. Queria que você começasse falando sobre essa missão que você recebeu para essa partida, a missão de assumir a braçadeira de capitão da seleção brasileira, um rodízio que o Tite já vem fazendo. Você é o 12º capitão. É uma missão importante, né? Uma grande responsabilidade ser um líder dentro de uma seleção tão importante como a seleção brasileira. Bom, boa noite primeiro a todos. Sem dúvida, para mim é um orgulho imenso ser capitão da seleção brasileira, né? Primeiro, só de estar aqui já é um orgulho imenso, né? Então, ser capitão não tenho palavra para falar a felicidade que eu tenho. Claro que é uma responsabilidade muito grande, mas tenho certeza que o Mister vem trocando todo mundo assim para ter 11 líderes dentro de campo, né? Então, por isso que a minha ideia que eu acho que ele tem, com as trocas que ele fazem de capitães, é isso, né? Não só eu, como todos os jogadores são capitães dentro do campo. Casimiro, tudo bem? Boa noite. Queria te perguntar um pouquinho sobre a evolução da maturidade desse grupo. A gente tem aí mais 2 adversários sul-americanos, né? Depois já temos um amistoso confirmado contra uma escola asiática, que vai ser a seleção japonesa. Provavelmente depois ainda Inglaterra, Alemanha também já foi confirmado. Enfim, quanto que é importante, na tua visão, a evolução da compreensão do Brasil para escolas diferentes de adversários até a Copa do Mundo, ou esquemas diferentes, formas diferentes de se jogar contra adversários também diferentes? Não, sem dúvida. Eu sou dos jogadores que penso partida a partida, né? Nós fizemos um grande trabalho já classificado para a Copa do Mundo, mas temos 2 jogos ainda para fazer, temos que respeitar essa camiseta, respeitar esse país. Temos um grande dificuldade de um jogo na Bolívia, né? Sabemos que é um jogo muito difícil, mas sem dúvida diversificar os jogos com a Europa, com a Ásia é muito importante para nós, até mesmo para a preparação para a Copa do Mundo, né? Mas eu sou dos jogadores que pensam partida a partida, então nosso pensamento está na Bolívia e queremos fazer um grande jogo aí. Casemiro, aqui Fox Sports. Queria que você falasse dessa linha das dificuldades que o Brasil deve enfrentar. A questão da altitude, 3.600, sempre assusta. Você já teve alguma experiência em altitude? Cuidados aí que você acha que são necessários? De repente o doutor também pode comentar alguma coisa nesse sentido dos efeitos da altitude. Eu já tive a oportunidade de jogar na Bolívia e sei o quanto é difícil jogar aí, né? Até mesmo o doutor pode explicar até um pouco melhor, mas eu já joguei aí, sei o quanto é difícil jogar aí, mas para eles também é difícil, né? Sabemos que tem jogadores que jogam fora do país também, mas queremos fazer um bom jogo, um bom trabalho aí, porque estamos numa crescente boa, estamos evoluindo, então mais um desafio para nós, né? Mais um grande desafio para nós que nós temos aí. Casimiro, aqui na sua frente, na reta, braço levantado aqui, ó. Tudo bem? O Tite já falou até que o Brasil não tem que ser o fiel da balança dessa eliminatória. Desculpa? O Tite já falou que o Brasil não tem que ser o fiel da balança, ou seja, as outras seleções dependerem do Brasil para ir à Copa do Mundo, porque na América do Sul só o Brasil está classificado. E o que eu quero colocar para você, porque na Argentina já está um zum que o Brasil pode fazer um jogo relaxado contra o Chile, o Peru depende do nosso resultado, o Equador, até mesmo o Uruguai, quem sabe, enfim. Então, não aqui no Brasil, mas na América do Sul tem muito comentário. Qual é a mensagem que você passa, você que é um ídolo na América do Sul, até por representar a seleção brasileira e um Real Madrid? Sem dúvida. A minha resposta é muito simples e muito profissional no que eu vou dizer. Nós temos que respeitar sempre a camiseta, né? O país. E cara, eu olhando do meu lado, quando eu vou jogar e olho o banco da seleção brasileira, vejo que tem jogadores desse nível, não posso relaxar. Sei que tem que dar o meu melhor porque tem jogadores de muito alto nível no banco. Então, se eu jogar
no jogo contra o Chile também, eu vou dar o meu melhor, com certeza. Sem dúvida, primeiro estamos pensando na Bolívia, mas se eu jogar contra o Chile, não só eu, como todos os jogadores, certeza vamos dar o melhor e vamos tentar vencer, porque somos profissionais, temos que fazer um bom jogo, temos que o treinador que vai pedir coisas boas para nós, e tem jogador que se você dá brecha, o jogador ele quer entrar no seu lugar, então tem que sempre fazer o melhor. Casemiro aqui, boa noite. Você mesmo já falou em algumas ocasiões que sofreu crítica de torcedor, muitos torcedores tiveram desconfiança com você, no seu clube, no próprio Real Madrid. Hoje a gente vê um Casemiro firme na seleção brasileira, firme no Real Madrid, um Casemiro ídolo, elogiado por vários técnicos no mundo. Eu queria saber de você como é que foi feito o seu trabalho com a sua cabeça, o psicológico, o seu crescimento gradual no Real Madrid, na seleção brasileira e esse conceito que você tem de futebol hoje, que a gente vê um jogador muito firme dentro de campo, quando está vestindo a seleção do Real e da seleção brasileira. Eu diria que, sem dúvida, o trabalho. O trabalho, a concentração. Se for para fazer o trabalho, acho que tem que fazer bem feito. Então, essa foi a mentalidade que eu tive. Não que eu não tinha aqui, mas claro que você amadurece com o crescimento, mas, sem dúvida, vivo o meu melhor momento na minha carreira e quero seguir crescendo, porque... No meu ponto de vista, o jogador ele está sempre aprendendo, sempre querendo crescer. Então, o trabalho sem dúvida continua, porque quero seguir crescendo muito. Ô Casemiro, aqui na ponta direita. Um abraço, boa noite. Vale FM, Juazeiro do Norte. O Tite, no dia da convocação da seleção brasileira, trouxe números interessantes, especiais com relação à seleção da Bolívia jogando em casa. Inclusive, números que a Bolívia não perdia há muito tempo, inclusive para a seleção brasileira. Conta pra gente desse desafio de amanhã, de tentar ganhar da Bolívia. O que é que passa pela tua cabeça como capitão do jogo de amanhã? O que passa na cabeça dos jogadores da seleção brasileira de tentar quebrar esse tabu e vencer a Bolívia em La Paz? Bom, sem dúvida, como eu falei, né? Nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Sabemos que vai ser um jogo de muito trabalho, de muita entrega de todos os jogadores e de muita pressão da torcida, né? Mas eu diria que nós temos que pensar no nosso jogo. Temos que pensar no nosso jogo que a gente vem jogando. A gente vem jogando bem, a gente vem demonstrando que somos uma equipe sólida, então... temos que pensar só no nosso trabalho e, consequentemente, fazer um bom jogo. Ok, gente. Obrigado, Casão. É isso aí. Isso é uma felicidade. Ok. Obrigado, Casão. Ao vivo? Eudes. Rafa, por favor, ali. Boa noite, Tite. Últimos 2 jogos oficiais antes da Copa do Mundo, pelas eliminatórias. Depois desses jogos, só 2 convocações antes da lista final para a Copa do Mundo. Em algumas oportunidades, você falou sobre jogadores, o número de jogadores que estavam ainda no seu radar, já que o grupo da seleção não está fechado. 4 foram chamados por você pela primeira vez dessa vez, né? O Danilo, o Arthur, o Fred e o Diego Tardelli. O que isso representa? Quantas vagas você ainda imagina que estejam abertas nessa seleção até a Copa do Mundo? Existe hoje um número, como você citou lá atrás, de jogadores ainda no seu radar? O tempo passa, o prazo aperta, esse funil já é menor? Boa noite a todos. Mais do que falar, o comportamento, as ações falam por si só. Então, o próprio fato de ter convocado 4 atletas que tu mesmo citaste, mostra que a gente está atento e a gente vai estar acompanhando todos os atletas, porque são 9 meses ainda, é um tempo importante para um atleta se confirmar, se consolidar, crescer. Então, há sim esse espaço. E essa concorrência leal. Eu digo assim, eu usei um termo que eu roubei do Roger, meu atleta técnico, de competição, que é cooperação enquanto equipe, mas é competir entre eles com lealdade para estar na equipe, para estar sendo convocado, para ter um grande desempenho no seu clube. Passa por aí.
Tite, Martina, jornalista alemã no Rio, tudo bem? Primeiro, parabéns por já se ter classificado antes dos últimos 2 jogos. Ontem todo mundo falou sobre essa chegada dos jogadores, não só do Neymar, mas dos outros jogadores de helicóptero também. Eu não sei se eu estou interpretando muito, mas a gente poderia falar que você deu um upgrade na seleção. Como você fez essa mudança à normalidade da seleção brasileira e dentro desse processo e já com vista, digamos, nessa diversificação, como você está acompanhando a minha Alemanha? Vamos lá, eu não dei upgrade nenhum. Não. A nossa equipe ela tem procurado ter uma ideia. Quanto mais rápido os atletas possam estar conosco e quanto mais descansados eles possam estar, eu ganho tempo de treinamento e de preparação para os jogos. É uma equação racional. Tanto é que em alguns momentos nós da comissão técnica vimos em voo, eu acho antecedentes, me confirmem isso, mas fretado, a gente voa com voo normal, de linha, para a gente poder chegar. Então, alguns que há a possibilidade de vir mais rápido, descansados, porque uns jogam no domingo à tarde, outros domingo à noite, e tu equalizar isso e dar uma intensidade, um volume, uma velocidade de trabalho para todos iguais Então, qual é que foi o meu pedido? Quanto mais descansados esses atletas tiverem, tá aí o doutor Crescente pode afirmar, em termos de nutrição, em termos de cuidados médicos, em termos de logística, para eles possam estar aqui descansados e entrar para dentro do campo e exigir tal qual foi hoje, tanto melhor para a seleção, e não um privilégio. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, e também não estou falando de falso humilde. Eu fui voar de helicóptero a primeira vez no Rio de Janeiro, quando eu fui para... Quer dizer, não tem nada a ver essa situação. Ela é de uma ideia maior, da gente estar todo mais rápido, todos nós próximos. A Alemanha sempre foi forte, vai continuar sendo forte pelo trabalho de 11 anos que o Joaquim Löw, e dando sequência a um trabalho anterior, mantendo uma base e tendo novos jogadores também acrescentando. Olá, doutor. Olá, Tite, aqui atrás, amarelão, fácil de ver. Tite, você confirma a entrada do Thiago Silva para jogar ao lado do Miranda, o Alexandre na lateral esquerda e a volta do Felipe Coutinho? E essas duas mudanças principais, o Felipe Coutinho, a volta dele e a entrada do Thiago Silva, por que você fez isso e esse é o time para jogar na quinta? Obrigado. De novo, ideia, na medida que nós ficamos classificados, e eu coloquei para vocês anteriormente, consolidar uma equipe para o Mundial, aproveitar o tempo para o Mundial, e nisso nós temos atletas de altíssimo nível. Então, nada mais justo do que ter, e aí eu começo a responder em cima da ideia, Thiago, Marquinhos, Miranda. Marquinhos e Miranda fizeram 8 jogos juntos. Marquinhos e Thiago, 1 jogo e meio, acho que tiveram juntos, na seleção estou falando. Meio jogo, Miranda e o Thiago. Então, o que eu tenho? Eu tenho que prepará-los. Eu não sei ali na frente o que vai me acontecer, mas eu tenho que ter um pouquinho de inteligência para preparar atletas de alto nível para circunstâncias que podem acontecer, ou ela é de cartão, ou ela é de lesão, ou ela é de momento técnico. Por isso, a decisão, Thiago e Miranda. Isso foi dito a eles também. Coutinho e William. Sistema parecido, um sendo mais vertical e agudo, de atacar espaço, de velocidade com o William, e outro sendo um pouco mais construtor, com o Coutinho. Passou algumas situações que vocês sabem do Coutinho também, retoma. Tenho as duas possibilidades sendo trabalhadas muito fortes. Está se desenhando a equipe com essas duas alternâncias táticas muito fortes. Outra? Alexandro, a oportunidade, ela tem que estar preparada, as circunstâncias acontecem, né? Mas é um jogador que já estava integrado também, de altíssimo nível, uma oportunidade normal e natural dele
mostrar sua qualidade. Tal qual foram em outras situações Fernandinho e Casemiro, Felipe Luiz, Marcelo, Gabriel, Firmino e outros. O time é aquele que começou no treinamento tático de hoje. Tite, PVC aqui da Fox Sports. Como o Coutinho volta, né, nesse momento que você está falando, está desenhando um time que, na minha cabeça, não é na sua, time titular, que jogou 32 minutos até agora. Não começou jogando, né? Com Coutinho, contra a Argentina, não jogou o Casemiro. Com Coutinho, contra o Uruguai, não jogou o Gabriel Jesus. Agora vai jogar o Thiago Silva, não tem o Marcelo. Mas o time mais ou menos que está se desenhando por aqui. Você explicou o Thiago, né? O Thiago entra, só jogaram 45 minutos juntos, o Thiago com o Miranda. Eu queria entender assim, porque aí, nesse ponto, a gente não está tendo um teste, exceto o Alexandre, que é pela circunstância da ausência do Marcelo. Isso significa que você prefere testar em São Paulo e não testar em La Paz, porque podia ser injusto testar os jogadores em La Paz na altitude? Ou você está pensando em, eventualmente, esses 2 jogos são para jogar o teu time que você tem de melhor? Eu entendo a tua pergunta, porém eu não faço teste nenhum com atleta de alto nível. Atleta de alto nível, eles já têm uma qualidade comprovada muito alta nas suas equipes e a trajetória deles, Marco. Eu digo assim, eu prefiro oportunizar, eu tenho oportunidade. E às vezes a oportunidade era por um mau momento técnico, às vezes é por lesão. Que é o caso do Alexandre. E ele bota a pressão na medida que são atletas de alto nível quem está fora. Eu falei de novo, eles têm que competir entre eles, só tem que ser leais. E não adianta eu querer falar que não, eles estão competindo sim. E vão ficar sempre tendo um combustível meu, inclusive publicamente dizendo, joguem muito e eleva o teu nível técnico, porque compete a mim ter capacidade, ao Kleber, à comissão técnica de avaliação. É uma grande oportunidade. Eu, se fosse o Alexandre, ia estar, mas eu ia dentro. Eu quero saber de que forma é. Essas oportunidades, elas surgem. E tem que saber que de nós é transparente, é assim mesmo. Acontece. Não sei o que vai acontecer ali na frente. Assim como outras. Então, elas vão te dando oportunidade. Há um componente altitude? Nisso, o doutor Crescente pode falar também, dar uma conotação do que pode ser e é levado em consideração, doutor. A respeito da altitude, do que ela intervém.